E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui pelo Instagram, mais um bate-papo com a Lu. Hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, então será uma live especial. Vão ter 3 convidadas até na live, 3 representantes do grupo Gama, que é o grupo de apoio, né, às mães autistas, e a gente vai já convidar as meninas aqui do Grupo Gama, que elas já, inclusive, já entraram, estão aqui na nossa live. Então, eu vou convidar as meninas do Grupo Gama. A Cláudia, que é a primeira representante que vai participar com a gente aqui. Claudinha, só tem que inverter a câmera, Claudinha! Isso! Pronto, agora vai ficar ótimo. Agora tá ótimo. Bom, para o pessoal entender, né, o Grupo Gama é um grupo de apoio às mães autistas da Baixada Santista, que tem uma atuação super importante. E as meninas, né, fazem parte desse grupo. A Claudinha é advogada, especialista em direito de família. Nós temos também a Liane, nós temos também a Ariane, que é enfermeira, participante do CONDEF. Então, cada uma vai trazer um pouco de contribuição sobre esse tema que é tão importante, não é verdade? Verdade. Isso aí. Agora vamos começar a falar um pouquinho dos direitos, né? A gente sabe que existem leis, que têm o estatuto. Quais são, assim, os principais direitos que uma pessoa portadora de deficiência ela tem no Brasil? Então, o estatuto, ele traz 10 direitos para as pessoas com deficiência. Entre eles, né, os mais importantes é o acesso à educação, né? Então, no caso, a matrícula, que a escola não pode negar, seja ela ou escola particular, não deve negar a matrícula para uma pessoa com deficiência. Tem que ter também um profissional, uma professora de apoio, né, um mediador, para logo que essa criança entrar na sala de aula, tem que ter também essa professora. Essa professora, é bom lembrar que seja uma pessoa capacitada para poder estar recebendo aquela criança na escola. Lembrando também que, se for escola particular, não pode gerar nenhum custo para os pais, né? Todos os valores são... todo adicional que tiver, os pais eles não podem ser onerados por conta disso, né? A escola tem que estar adaptada. Então, eu dou um exemplo de uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, né? Ou um andador, ou então muletas. A escola precisa ter um elevador de 3 andares. Então, é muito importante, porque senão a escola, ao invés de ser inclusiva, ela vai fazer a exclusão dessa pessoa, porque essa pessoa ela não vai ter condições de permanecer naquele local. Da mesma forma, também acontece no ambiente de trabalho, né? A empresa ela tem que estar adaptada para receber aquele funcionário com deficiência, né? Porque hoje eles são muito produtivos. Tanto que não pode ter diferença de salário, a legislação prevê que não pode ter essa diferença de salário, né? Então, o que o funcionário típico, que nós chamamos, né, de típico, ele ganha, né, os vencimentos a uma pessoa com deficiência também. O diagnóstico precoce, né, a intervenção nos tratamentos, isso é muito importante, né? Tem algumas deficiências e é diagnosticada logo no útero, né? Da mãe fazer a intervenção. O caso do autismo comportamental, então, geralmente, esse diagnóstico ele é feito com 2, 3 anos. Existem algumas crianças que têm 4, 5 que não foi fechado, por fechar de um grau mais leve, né? Tem a prioridade na tramitação também. A questão da prioridade, para você ver, né, Lu, são tantos direitos que eu estou correndo aqui para poder fazer um resumo até, né? Porque é bastante coisa. Muita coisa. Mas tem a prioridade na tramitação também processual, tá? A prioridade, ela não se estende, em alguns casos, para o acompanhante, né? No caso de a restituição do imposto de renda, é para a pessoa que tem deficiência, bem como a tramitação, tá? No caso de um processo judicial, tá? Administrativo. Porém, se eu estou com uma pessoa que tem deficiência, né? E estou numa fila de supermercado, numa fila de um banco, então essa prioridade
ela transfere também, né, para mim, tá? Para o acompanhante, tá certo? Entre outros direitos que a pessoa com deficiência tem. Nós temos leis específicas, né? Também para cada tipo, tem a lei do cão-guia, do autismo, né? Mas leis nós temos, o que nós precisamos é tirá-las do papel. Do papel, né? Que esses direitos, né, sejam realmente exercidos. E, infelizmente, tivemos muitos avanços, né, muitas conquistas, porém ainda há muita dificuldade para exercer mesmo esses direitos. As famílias ainda passam por alguns sofrimentos aí, né? E as famílias, na busca por esses direitos, muitas vezes, apesar de estar na lei, elas precisam ir em busca da justiça, entrar com um processo para que esses direitos sejam realmente cumpridos. Por exemplo, um tratamento médico, uma terapia específica, ou mesmo como você disse, ter um mediador dentro da escola, a criança ser aceita na escola. Às vezes, precisa ainda essa força judicial para que isso seja cumprido? Existe, precisa, alguns casos feito administrativamente, mas a maioria dos casos ainda precisa da tramitação judicial, né, para poder estar, principalmente esse caso da professora, às vezes o ano letivo ele começou, porém lá no segundo semestre, lembrando também que essa é uma queixa assim, frequente. Faltou a mediadora, pronto, a escola já liga dizendo que a criança não pode ir. O aluno, né, ele é um aluno da sala de aula, ele não é aluno só da mediadora, né? Então, infelizmente, as mães, as famílias, eu falo mães, né? Mas nós sabemos que tem muitos pais ativos também, as avós, né? As avós ajudam bastante, né? Ajudam bastante. É que geralmente a mãe está na linha de frente, né? Mas ainda assim precisa buscar esses direitos no judiciário. Agora, em relação, até a gente tem um exemplo em Santos, né? Que é a questão do estacionamento para as mães, né, de crianças autistas, porque realmente, às vezes, quando você vê a deficiência, quando é uma deficiência que está, assim, aparente na criança, às vezes tem uma aceitação maior do que, por exemplo, como o autista, que você não olha para ele e você fala, essa criança é autista. E vocês sofreram uma batalha para conseguir isso, né, e ainda estão na luta. Sim. Infelizmente, existe um município aqui da Baixada Santista que eles não dão essa credencial, né? Existe a lei que prevê, um decreto que prevê a vaga, inclusive até em estabelecimento privado, né? 2%, se não atingir 2%, tem que ter pelo menos uma vaga, né? Porém, infelizmente, se esse autista ele não tiver uma deficiência na locomoção dele, infelizmente, essa mãe ela não pode ter, eles não entendem a deficiência, né? No caso, a parte psicológica dele, que eles não conseguem esperar, eles não conseguem, às vezes, andar até o local que tem que andar, né? Então, infelizmente, está sendo uma briga muito feia, inclusive até em filas de supermercado, né? Tem um lacinho agora, né? O município de Santos, ele prevê, tem uma lei municipal que prevê o lacinho, e muitas pessoas desconhecem o que significa o lacinho como quebra-cabeça, né? Mas o grupo ele tem essa conscientização, esse trabalho de conscientizar, justamente para entender o porquê do lacinho, o porquê que uma mãe ela necessita de uma vaga, né? Uma vaga para deficiente, e não só porque ele não tem aquela dificuldade de locomoção. Agora é muito complexo, a gente sabe que esse tema é muito complexo e vocês estão em 3 meninas aí. Tem a Ariane também, que além dela ser enfermeira, ela é representante do CONDEF. Aí eu queria entrar até nesse assunto, como o CONDEF, os CONDEFs das cidades, né, como esses órgãos podem auxiliar essas famílias. Seja bem-vinda, Ariane, também agora nesse bate-papo. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. O CONDEF, ele é um órgão fiscalizador. Ele é um órgão que pode ajudar as famílias a conhecer os seus direitos, né? A conhecer os locais que ela pode ir
tanto da parte da saúde, educação, lazer, assistência social, porque o desconhecimento dos direitos, às vezes, fazem com que as pessoas não saibam, né, o que elas têm, como que elas podem procurar uma assistência médica, como elas podem procurar um especialista. Claro que tem muita coisa ainda que a gente está batalhando, apesar de todos os direitos adquiridos, a gente tem muita coisa que não consegue, mesmo sabendo que é o direito. Por exemplo, né, no caso da mediadora, é uma luta que eu já passei, que todas acho que já passamos, né? E continuamos passando, porque tem poucos, a cada dia aumenta o número de autistas, né? A gente fala do autismo porque é algo que a gente vive. No caso do meu filho, o Pedro, que ele tem uma síndrome genética também associada, né? Então, é muito difícil até o diagnóstico. As pessoas não sabem que tem. A síndrome é super rara, tem pessoas que nem sabem, a gente vai no médico, no geneticista, e eles falam, desconhecem. Então, o conhecimento, né? Buscar o conhecimento para as mães, eu acho que é o principal para poder elas se empoderarem e buscarem esses direitos, saberem que elas têm esses direitos. E o CONDEF está aí para fiscalizar. Então, tem essas vagas, é 2%. Mas tem alguns lugares que está apagado. Então, as pessoas, mesmo elas sabendo o que é direito, né, da pessoa com deficiência, elas não veem essa demarcação, elas estacionam no lugar indevido. Então, o CONDEF tem que fiscalizar, levar para os órgãos, né, que são os fiscalizadores. Os responsáveis, né? Isso, as secretarias. E aqui em São Vicente, a CETRANS, né, que é o órgão, ele libera essa credencial. E a gente não tem grandes problemas com isso, né? Ainda bem que nós não temos esse problema. Em Santos tem esse problema, em São Vicente, as mães de autistas e os autistas que não têm necessidades intelectuais, né, que podem ir sozinhos, conseguem fazer essa credencial sem maiores problemas. É só levar os documentos e conseguem tirar. Agora, as próprias famílias, né, elas desconhecem ainda muitos direitos que elas têm, né, ainda ficam muito, de repente, conformadas numa situação de não lutar, de não ir atrás, de não saber, de repente, o que o filho dela tem direito e às vezes está perdendo, né, está deixando de ter acesso a tantas coisas importantes? Com certeza, existe ainda a fase da negação, que até ter o diagnóstico, tem muitas famílias que recebem o diagnóstico tardio, ou que o autismo é um autismo leve, então os médicos vão no início, não é autismo, é TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou acham que é só uma criança com ansiedade. Então, até receber o diagnóstico é mais demorado. Aí a família também fica, imagina, você era assim, seu pai era assim. Então, ficam naquela... Tem uma comparação, né? Tem uma comparação e, assim, agem, às vezes, como se fosse uma doença ou algo, assim, que vai modificar a vida dessa criança para sempre. Quando, na verdade, quando você aceita esse diagnóstico, é muito mais fácil de você aprender a lidar com essa criança ou adolescente, você entender as limitações. Porque eu tenho minhas limitações, né? Eu tenho meus tiques, todos nós temos. Mas o autista, ele vai ter algumas coisas específicas que não depende deles. Por exemplo, eu tô nervosa hoje para participar da live, eu tô batendo meu pezinho aqui. O autista, se ele estivesse aqui, ele iria estar fazendo, de repente, né, um sinal, algo para se acalmar. E todos nós temos algumas coisas que são diferentes, né? O diferente é normal e a sociedade precisa conhecer. O que acontecia muito antigamente era que os autistas ficavam presos dentro de casa por ter menos direitos ainda, né? Então, você ia no shopping, se hoje as pessoas ainda olham em momentos de crise, imagina há 10, 15, 20 anos atrás, né, Cláudia? Era mais difícil ainda. Então, falam assim, mas hoje estão tendo muitos autistas, está aparecendo, é uma síndrome, é uma epidemia. É uma síndrome, mas não é uma epidemia, é que está tendo mais... Na verdade, é o diagnóstico, né, que está aparecendo. O diagnóstico, os médicos estão com muito mais facilidade de conseguir dar esse diagnóstico, as famílias estão mais abertas para conhecer o autismo através de trabalhos de pessoas que vieram muito antes de nós, né? Das mães dos autistas adultos que estão aí na luta e das famílias que estão aqui tentando, né? Conversando, indo nas escolas. E o que a gente sempre conversa assim, com as mães é que tá difícil, mas é importante sempre insistir para levar essa criança, batalhar,
para que ele seja visto e para que ele conheça o mundo. Porque se a gente deixar uma criança sempre dentro de casa, vai ser mais difícil ainda para ele se acostumar com os estímulos, com barulho, né? Com tudo que tem na sociedade, né? A gente sai, tem barulho, a gente sai, tem um cachorrinho latindo, a gente sai, pode ter uma moto com som mais alto. Então, aos pouquinhos, ele vai acostumando e também vai aprendendo a lidar, né? Se ele não consegue, usa um fone de ouvido, vai se adaptando a esses estímulos e tudo bem. Agora, na sua atuação no Condef, até em diversos tipos de pessoas que têm portadora de alguma deficiência, qual é ainda a principal dificuldade que essas pessoas enfrentam hoje, né? Apesar de tantos avanços ainda. O principal, eu acho que é o preconceito ainda, porque tem muitos lugares, saindo um pouquinho do autismo e entrando na pessoa que usa uma cadeira de rodas, né? Ela entra numa loja, ela tem o direito de estar nessa loja, mas ela tem que ficar pedindo licença, tem que ficar pedindo as lojas, né, no centro de São Vicente, onde a gente faz fiscalizações. Eles não entendem isso, que a pessoa é consumidora, né? Ela vai sozinha. Aí falam, mas pede para a pessoa pegar ali para você. Não, ela tem o direito de escolher o shampoo dela, né? De escolher, não é gostoso? A gente entra numa loja, escolhe a roupa, escolhe o shampoo. Ela tem direito de poder ir no banheiro, no lugar que ela estiver ali. Não esperar chegar em casa. Ela tem direito de poder subir essa rampa, porque ela, no início da rua, tem que andar mais de 2 quilômetros para ter uma outra rampa. Então, o que ela faz? Depende de pessoas que estão atrás, né? De amigos ou de desconhecidos, para empurrar ela. Então é super para a pessoa que tem a sua independência, que é o que a gente busca, né, que eles tenham, que as pessoas com deficiência tenham sua independência, é super desagradável você o tempo todo depender. Às vezes ele já faz terapia em outro lugar. Vamos passar a câmera para a nossa próxima entrevistada, Liane, que faz parte do grupo, né? Mãe do Andres, é isso? Agora, Liane, como que surgiu o Grupo Gama, né? Eu imagino que foi um anseio de várias mães que passavam pela mesma situação e pelas mesmas angústias. Foi isso mesmo? Exatamente. Boa noite, pessoal. Tudo começou no dia da Semana da Conscientização do Autismo. A gente fez um encontro na casa de uma mãe. Nós já nos conhecíamos por WhatsApp, um grupinho de terapia. E aí a gente conseguiu uma entrevista numa TV para falar sobre um passeio que nós íamos organizar. E aí veio a ideia, por que a gente não se reúne esporadicamente para conversar, trocar informação? Aí nós começamos a marcar encontros e aí começamos a nos encontrar. Nós temos um grupo de WhatsApp super ativo, que o tempo todo a gente fica trocando, inclusive, informações sobre medicação, as inseguranças, os comportamentos. E aí vamos trocando, a gente vai cada vez ganhando mais conhecimento. E leis é uma coisa que é debatido assim frequentemente, né? Sobre os direitos, sobre os direitos que não são, né? Na maioria das vezes, os nossos direitos... Cumpridos, infelizmente. Pois é. E aí nós começamos. E aí a gente foi indo, né? Foi ganhando força, foi cada vez... A gente vai conhecendo mais mães e uma indica a outra. E a gente tem essa finalidade de acolher, de trocar informação, de uma apoiar a outra, uma não julgar a outra, né? A gente tem por todo conversa sem julgamento, porque se entende, né? Então, o grupo é uma coisa que fortalece. E a ideia valeu. E é muito legal, assim, a gente, o tempo todo, cada vez vai ficando mais unida, mais forte, né? A união faz a força mesmo. E quem quiser, né? Aquela mãe que às vezes tem um filho com autismo, se sente ainda um pouco desamparada, sem muita informação, como é que ela pode fazer para participar do grupo de vocês? Não é muito difícil de nos encontrar. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram e entrando nesses grupos, a gente tem também um grupo de WhatsApp que é bem ativo o tempo todo. No Instagram é gama.bxsantista, né? @gama.bxsantista, e no Facebook também, Gama Baixada Santista.
Betim Santista. Aí é fácil de nos encontrar. Tem a página Mães de Autistas da Baixada Santista. Mães de Autistas da Baixada Santista. A gente tem também a página, né, no Facebook. E aí pedindo para... eu gostaria de fazer parte do grupo de WhatsApp, que é mais ativo, a gente insere. Não tem regras, né? Na realidade, a única regra é uma respeitar a outra. Essa é a regra principal do grupo. E vocês continuam, então, fazendo eventos, se reunindo, que o objetivo principal é realmente levar a informação para as pessoas sobre as leis, sobre os direitos, sobre as angústias, sobre, né, as dúvidas. Exatamente. A função principal do grupo é justamente essa. A gente se acolhe. Então, por exemplo, a gente tem bastante dificuldade, nossos filhos, né, de serem convidados para festas, né? Isso é uma coisa muito recorrente. Então, a gente... a gente tem nossos eventos, que os nossos meninos e meninas são super, ficam soltos, não existe preconceito, olhares tortos. Então a gente faz carnaval, a gente faz festa junina, a gente faz festa de confraternização de final de ano, agora a gente vai fazer também. E além dos eventos de conscientização. Então, por exemplo, agora no dia 8, aqui em São Vicente, a gente vai participar do evento que vai ser na Praça Herói vai ser aqui na rua, Biquinha, né? Não, nessa rua aqui na frente do Extra. Na frente do Extra. É na Praça dos Heróis de Guerra, né? Eu sei. Bem pertinho ali do Gáudio. Isso mesmo. Isso, Ter um espacinho onde a gente leva conscientização, a gente traz algumas atividades para as crianças, e aí é super gostoso, porque a gente se encontra, as mães... a gente conversa, enfim, é bem legal, é um acolhimento bem legal. E além de levar informação para quem desconhece, né? Às vezes a mãe ela tem um autista em casa, ela não sabe que o filho está dentro do espectro e de repente ela se identifica quando ela começa a ver, né, ler o nosso panfletinho e ver quais são as características e de repente ela encontra uma justificativa para as dificuldades que ela tem. E além disso, a gente também faz um trabalho bem legal de conscientização nas escolas. A gente tem algumas palestras, qualquer escola que nos convidar estamos indo, abriu as portas, a gente já está dentro, e a gente faz palestra para criança, com uma linguagem mais simples, a gente faz para professores, para explicar sobre as crises, que não é malcriação, que são crises sensoriais, e a gente faz palestras também para pais, porque muitas vezes os pais das crianças típicas não entendem porque os nossos filhos estão lá no meio dos filhos deles, né? Eles não entendem que direito é direito igual para todos, né? Independente das diferenças. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização que eu acho que hoje é o mais forte do Gama. Trabalhar e falar e dizer para o mundo que o autismo existe, que as diferenças, não só o autismo, né? As diferenças existem e a gente faz essa palestra justamente para conscientizar a escola que convidar, a gente está lá. E o mais importante nisso tudo é isso, é a empatia. As pessoas precisam ter mais empatia e mais amor ao próximo, né? Porque as pessoas precisam se sentir acolhidas, né? Como você falou, eu imagino que deve doer o coração de mãe em relação a uma festa de aniversário, né? Que todas as crianças da escola estão falando e querem excluir uma criança, como a gente já viu algumas postagens em Facebook que viralizaram por coisas desse tipo. Então, assim, por isso que a conscientização é tão importante, para as pessoas entenderem o respeito, a empatia, o amor, que tudo isso ajuda a transformar, né, a realidade, a facilitar, né? Com certeza. E é muito mais recorrente do que o que a gente imagina, né? Existem casos que viralizaram que todo mundo ficou sabendo. Mas no dia a dia existem milhões de casinhos que a gente não sabe, né? E isso é muito dolorido. Muitas vezes a criança, ela não mostra, ela não demonstra o tanto que ela ficou chateada, porque muitos não falam, mas apesar de não falar, eles entendem tudo, né? Então, a empatia realmente, eu acho que é a palavra-chave, né? Se colocar no lugar do outro e imaginar, e se fosse meu filho, como eu me sentiria? Se meu filho ficaria triste, né? Enfim, mas é esse nosso trabalho, conscientizar. Então, meninas, para encerrar, vocês podem mandar uma mensagem, a mensagem que vocês quiserem, né? E eu já agradeço muito a participação de vocês três, com muita informação importante, que eu acho que o objetivo também da internet não é só a gente ver gracinha, né? Dar risada, é pegar informação e compartilhar, né? Informação importante. Pode dar o recado de vocês.
Eu queria convidar todos para participar, né, no dia 8. Além de nós, mães de autistas da Baixada Santista, né, do Gama, vamos ter várias outras atividades e eventos culturais mesmo, né? Então, vamos ter apresentações de dança sobre cadeira de rodas e dança de pessoas com inclusão, né, com deficiências diversas. E vai ser um evento muito bacana para conhecer, porque conhecendo a gente aprende a amar, aprende a não julgar, né? E aprende a aceitar que é diferente, mas que é lindo também. Mais alguém? Estou escondidinha aí, a Cláudia agora. Escondidinha aqui. Nós gostaríamos muito de agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, né? Um assunto que precisa ser falado mesmo e é muito legal quando a gente tem a oportunidade. Então, muito obrigada mesmo. O Gama agradece de coração por poder estar aqui com você. E o preconceito? Eu que agradeço. Também. Vamos lá, pode falar, Cláudia. Ele vem da pessoa do não conhecimento, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela conhece, ela começa a ver, como no caso do autista, né? O porquê que ele acaba... Porque muitas pessoas falam que o autista, ele é agressivo, né? E aí, quando ela começa a ter o conhecimento e vê que é totalmente diferente, eles são muito amorosos, são muito amorosos, né? Então, essa conscientização, essa divulgação, e principalmente esse espaço, como a Liane falou, né? Agradecer o espaço, né, que você nos proporcionou. Então, é muito importante mesmo para nós. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço vocês. Convido todo mundo, então, para seguir lá o Gama no Facebook, no Instagram e, com certeza, outros eventos, quem sabe a gente fale aqui também na internet ou que eu consiga também dar uma força para vocês pela TV, com o meu trabalho como repórter, porque eu acho importante isso, a gente divulgar, né? Enfim, passar a informação. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.